Nós falamos agora há pouco que os policiais civis estarão reunidos amanhã em assembleia extraordinária, a partir das 8 horas, para adotar algumas medidas no que diz respeito a possíveis perseguições que estão acontecendo por parte de algumas delegacias contra alguns policiais civis, principalmente aqueles que fazem parte da diretoria do Simpol. Então a gente conversa a partir deste momento com o presidente do Simpol, que tem feito um trabalho brilhante à frente dessa entidade sindical, o Jean Melo, que vai nos trazer mais informações a respeito desta assembleia. Entrevista. Meu caro Jean Melo, presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe, boa tarde para você, Jean, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo Souza, boa tarde a todos que acompanham esse programa de grande audiência da Cidade FM, né, o Informe Cidade, e estamos à disposição sua e todos os seus ouvintes, mas quero registrar aqui um abraço especial a todos os oficiais investigadores que estão conectados aí pela Rádio Cidade FM.net aí, que a gente disponibilizou o link para que os colegas pudessem acompanhar, então estão todos atentos aí, nossas famílias aí também. Ótimo, perfeito. Então, um grande abraço aos policiais civis e escrivães que estão nos acompanhando neste momento, através também do canal na net, Rádio Cidade FM.net. Receba o nosso abraço e o nosso agradecimento pela audiência. Meu caro Jean, o sindicato está visitando delegacias da capital do interior para convocar a categoria para uma assembleia geral que vai acontecer amanhã a partir das 8 horas. Qual o objetivo, a finalidade dessa assembleia geral que vocês farão amanhã? Paulo Souza, o objetivo do Simpol é sempre trabalhar na defesa dos interesses dos trabalhadores policiais civis, dos oficiais investigadores de polícia do Estado de Sergipe, e para trabalhar com tranquilidade e necessárias à condução, né, do sindicato, é importante o diálogo direto com a categoria, né? Então, as visitas fazem parte da rotina do sindicato, mas o momento de decisão, né, a tomada de decisão do que fazer a partir de um cenário, né, seja ele de perseguição, seja da expectativa de avanços na carreira, avanços necessários na carreira, é na Assembleia Sindical. Então a gente intensificou esse contato, esse diálogo direto com os nossos oficiais investigadores durante a semana, e amanhã fechamos a semana com essa Assembleia Sindical, pois na Assembleia a gente, além de expor todo o cenário, né, que a entidade sindical tem vivenciado, inclusive essa questão de perseguições aos dirigentes sindicais, por parte do delegado-geral, do secretário de Segurança Pública, que utilizam, inclusive, a Corregedoria de Polícia nesse sentido, né? Tivemos um ato recente, também foi público, né, em frente à Corregedoria, em razão de um inquérito policial que foi instaurado, né, nos acusando de abuso de autoridade por atuarmos no estrito cumprimento do dever das nossas funções, certo? E aí, nesse sentido, esse caso específico também foi a público, foi um estagiário conduzindo um veículo apreendido, né, com um termo de cautela assinado por um delegado de polícia, e nós, no estrito cumprimento do dever legal, como fiscalizadores e atuantes no cumprimento da legislação, estamos sendo hoje acusados, né, ao invés de sermos o fiscal da lei, estamos acusando de abuso de autoridade por cumprir o nosso trabalho, né? E o estagiário, segundo informações, continua trabalhando na delegacia como se nada tivesse acontecido, o próprio delegado de polícia, né? Então, na Assembleia Sindical, a gente vai ter a oportunidade com aqueles colegas, né, que ainda têm dúvidas sobre esse contexto, a partir também de um pronunciamento recente, feito publicamente pelo governador do Estado de Sergipe, quando o cenário, né, imposto às forças de segurança pública, que já foi aceito por outras categorias, né, e os oficiais investigadores em assembleia sindical anterior disseram que não contemplava, né, o governo do Estado. Então o governador publicamente disse que o posicionamento agora estaria nas mãos da categoria, do Simpol,
que representa os oficiais investigadores. Então, a gente precisa discutir todo esse cenário e, obviamente, com a tranquilidade, com a transparência, a decisão final, ela sempre é da categoria. Aquilo que for definido pela categoria, se a gente sinaliza positivamente ao governo para o encaminhamento desta pauta, que não foi construída com a entidade sindical, mas imposta às forças de segurança pública, né? Ou se a gente mantém o posicionamento de dizer que não contempla, essa decisão ela será da categoria. Então, por isso, está sendo dada ampla publicidade a esta convocação aos filiados. Também estamos convocando aqueles que, porventura, ainda não são filiados ao sindicato, mas têm a oportunidade, né, de comparecer, de filiar-se, para a gente fortalecer cada vez mais esse trabalho, que é em defesa não apenas dos próprios trabalhadores policiais civis, mas das nossas próprias famílias e da sociedade sergipana, porque no final das contas a sociedade é quem paga seus impostos, é quem é detentora, né, e mandatária de um serviço público que nós temos a obrigação de oferecer um serviço de qualidade. Então, essa busca não é apenas por interesses trabalhistas da categoria, mas de um trabalho cada vez melhor para a sociedade sergipana, a sociedade essa da qual fazemos parte. Então, a Assembleia isso é para levar com transparência, com tranquilidade e entender que o colegiado, que é a diretoria da entidade sindical, não atua diferente da vontade da categoria. E aquilo que não for por unanimidade, né, em um Estado democrático de direito, a gente vai ser sempre pela maioria. Então, é em respeito à categoria e a toda a sociedade sergipana que a diretoria do Simpol convoca esta Assembleia para discutir e deliberar e tomada de decisão de qual o próximo passo, de qual cenário que vai ser implementado pelo Simpol a partir da categoria. Presidente, pelo que o senhor informa, essas medidas adotadas pelo delegado-geral, pela Secretaria de Segurança Pública, pelas delegacias, em relação a essas atitudes equivocadas, erradas por parte de algumas delegacias, como, por exemplo, colocar um estagiário para fazer, inclusive, serviços que são de atribuições exclusivas da Polícia Civil. Já que, mesmo vocês denunciando, eles continuam cometendo os mesmos equívocos, o sindicato pretende entrar com uma ação na Justiça? Sim, obviamente, tudo que a gente tem feito e conduzido a partir do trabalho de fiscalização por parte da entidade sindical, ele é convertido em um relatório técnico que é apresentado imediatamente ao gestor da unidade, o delegado de polícia responsável por aquela delegacia, né, também ao gestor da Polícia Civil, delegado-geral, secretário de Segurança Pública, ao Conselho Superior da Polícia Civil, e já materializamos, né, denúncia formal junto ao Ministério Público do Estado de Sergipe, né, especificamente na Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial. Então, o Ministério Público tem acompanhado de perto essa situação, mas há, obviamente, com a independência e a atuação de cada órgão público, né, há um anseio por parte da categoria de que a usurpação das funções típicas, né, de prerrogativas de uma carreira típica de Estado, pois a carreira policial civil é uma carreira típica de Estado. Em Sergipe, ela é formada por 2 cargos específicos, o de delegado de polícia e o de oficial investigador de polícia, né? Uma legislação recente, né, unificou os cargos antigos que eram de agente de polícia e de escrivão de polícia, e hoje, né, existe um único cargo com uma série de atribuições ampliadas para melhor prestar um serviço à sociedade. Então, obviamente, a partir dessa perseguição por parte do delegado-geral, do secretário de Segurança Pública, à entidade sindical, aos dirigentes sindicais, se nada evoluir no cenário do Estado de Sergipe, inclusive nesse ato do dia 20, onde estiveram aqui em Sergipe presidentes de todos os sindicatos que representam policiais civis aqui no Nordeste, suas respectivas diretorias, também esteve aqui o presidente da Federação dos Policiais Civis do Nordeste, e, em solidariedade, a gente fez esse ato, e se nada evoluir, se esse cenário não mudar, se não for adotada providência, se o governo do Estado de Sergipe não chamar o feito à ordem, como se diz, nós iremos sim a Brasília, as instâncias superiores, e pedir, solicitar formalmente, se necessário for, uma intervenção federal
na segurança pública do Estado de Sergipe, porque é inadmissível você, cidadão, né, quando vítima de um crime e vai procurar a proteção do Estado através do trabalho da Polícia Civil, chegar em uma delegacia e não estar sendo atendido por um policial civil. Estar sendo atendido por alguém que não tem a devida preparação, que não passou por um concurso público, que não fez o curso de formação na academia de polícia para atender o cidadão como merece e como manda a legislação. Isso, no mínimo, entre outros crimes, é usurpação de função pública, é desrespeito às prerrogativas da carreira policial civil, é um desrespeito ao cidadão, que, como eu disse, paga os seus impostos, né, faz a sua parte e precisa receber um serviço de excelência. Então, por isso que eu sempre digo que esse trabalho da Operação Puro Sangue, idealizado e hoje capitaneado pelo Simpol, avalizado por todos os oficiais investigadores, inclusive em Assembleia Sindical, ele vai além da valorização e busca por respeito às nossas prerrogativas, mas vai em defesa do próprio cidadão sergipano, de toda a sociedade, pois não é justo que um estagiário ou qualquer outro servidor que não seja um policial civil, no caso da primeira delegacia, por exemplo, o estagiário, em sua fala na delegacia, confirmou na presença dos seus advogados que tinha acesso ao sistema da polícia, né, com a senha do delegado de polícia, que naquele caso até tinha dado um termo de cautela para que ele conduzisse um veículo apreendido, e com a senha desse delegado, para vocês terem noção, ele teria acesso, por exemplo, Paulo Souza, se ele quisesse saber dados pessoais de Paulo Souza, né, de qualquer pessoa da sua equipe aí, da Cidade FM, de qualquer cidadão, não apenas de Sergipe ou do país. Então percebam a gravidade disso. Imaginem você, cidadão, se ao precisar de um atendimento, por exemplo, no Hospital de Urgência de Sergipe, e aí chegando lá, a expectativa é de ser atendido por um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde, e aí tem alguém que não tem nada a ver com a área de saúde, um engenheiro, né, uma pessoa de qualquer outra área, que não seja um médico ou um profissional de saúde, um enfermeiro, por exemplo, atendendo você em um hospital. Então, delegacia de polícia civil é um ambiente perigoso e que deve estar presentes policiais civis, sejam eles delegados ou oficiais investigadores. Então, é inadmissível que o cidadão busque a delegacia e mesmo após as denúncias firmes, contundentes, técnicas e dentro da atuação, conforme preconiza a legislação brasileira, o delegado-geral e o secretário de Segurança Pública insistem em manter essa prática. Então, por isso a gente leva ao conhecimento do governador do Estado, pede a sensibilidade para que o governo do Estado chame o feito à ordem, né? O efetivo da Polícia Civil é suficiente para as nossas unidades, né, de todo o Estado, sejam elas da capital ou do interior. Mesmo assim, por falta de gestão na Polícia Civil e na Segurança Pública, dos 75 municípios sergipanos, mesmo atualmente com 184 delegados de polícia em atividade no estado de Sergipe, mais de 30 municípios, Paulo Souza e ouvintes, não tem a presença do delegado de polícia naquele município. E, em boa parte dos municípios onde há a presença do delegado, a Operação Puro Sangue tem demonstrado que os delegados não se fazem presentes nessas unidades. Como recente, no município de Lagarto, em plena segunda-feira, 4 delegados lotados daquele município. Segunda-feira é o dia da feira da cidade, é o dia que a grande economia de Lagarto se movimenta bastante. Então, a cidade, mesmo contando com 4 delegados lotados naquele município, os delegados não estavam presentes. Isso mesmo aconteceu em Neópolis, isso mesmo acontece em outras unidades, tanto da capital quanto do interior. E aí, adotarmos uma postura em proteção da sociedade, hoje o presidente do Simpol está sendo perseguido juntamente com os diretores, imputam a mim, com mais de 20 anos de carreira na Polícia Civil, e nunca passei por nenhum tipo de imputação de crime, sempre numa conduta ética, respeitando a legislação e a sociedade, e hoje, por um trabalho sindical, técnico, ético, e dentro da lei, estão imputando a mim abuso de autoridade que eu não cometi, que nós não cometemos, mas que se isso for adiante pode custar o meu emprego, Paulo Souza. Que absurdo isso. Eu que fiz um concurso, eu posso ser demitido. Um concurso
eu estudei, eu preparei. Pois não. E pelo interesse do chefe de plantão, eles querem nos perseguir para continuar os mandos e os desmandos dentro de uma ausência de gestão técnica. Então, isso é inadmissível. E se esse cenário não mudar em Sergipe, diante das solicitações técnicas e dentro da lei por parte do trabalho do Simpol, nós vamos sim, ao governo federal, solicitar de modo técnico e legítimo e fundamentado, com apoio da Federação dos Policiais Civis do Nordeste e os demais sindicatos, para pedir uma intervenção federal, sim, na segurança pública do Estado de Sergipe. Então, tudo isso será tratado na Assembleia Sindical, né? Os colegas têm recepcionado bem esse chamamento, essa convocação, e estamos na expectativa de uma Assembleia bastante lotada, com bastante participação, que é o principal. É isso que o sindicato precisa, dessa gestão democrática com participação efetiva dos oficiais investigadores na condução dos trabalhos do sindicato. Perfeito. Estamos conversando aqui no Informe Cidade, da sua rádio Cidade FM 105.9, com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, o Simpol, o Jean Melo. Meu caro Jean, essa medida, esse procedimento de estagiário pegar um carro que foi apreendido e sair por aí fazendo serviços a mando do delegado ou até mesmo particulares, essa medida é normal por parte das delegacias? É a primeira vez que vocês se deparam com esta realidade? Porque assim, se a pessoa tem um carro roubado e a polícia recupera esse carro, apreende, a gente entende o seguinte, que cabe ao delegado entrar em contato com o proprietário do carro para devolvê-lo. Até porque aquele carro não pertence à delegacia, não pertence ao Estado, não pertence à Secretaria de Segurança Pública. Tem um dono, uma pessoa particular que é proprietária daquele veículo. E aí, se de repente esse estagiário bate esse carro, se envolve em um acidente, uma colisão, por exemplo, quem é que vai pagar as despesas do prejuízo que esse proprietário terá com a batida, com a colisão do seu carro? Então, assim, a pergunta que eu te faço, esse procedimento é normal? A polícia apreender um carro e depois pegar esse carro que não pertence a ela para fazer serviços da delegacia e até mesmo particulares? Não, não é normal, não deveria ser visto como normal, né? Mas ao que parece é o recado que a gestão da Polícia Civil e da Segurança Pública estão passando para a sociedade. Pois a obrigação da Polícia Civil, a atuação dos policiais civis, como eu disse, é em defesa da sociedade. Então, se esse veículo apreendido, seja ele produto de roubo, furto ou qualquer outra situação criminosa que o levou a colocar nesta condição, ele deve sim ser feita uma investigação em torno do fato e devolvido, restituído ao seu real proprietário. Independente de ser um veículo de luxo, como é o caso, uma caminhonete de alto valor, ou ser um veículo mais simples ou qualquer patrimônio. Se a pessoa, um aparelho celular, que hoje é muito comum as pessoas investirem para trabalhar, né, para divulgar seus produtos, serviços em redes sociais, às vezes a pessoa compra um aparelho parcelado para 24 meses, tem o seu aparelho furtado. Então, o mesmo empenho que é dedicado por parte dos policiais civis para restituir um veículo, seja ele de luxo ou mais simples, deve ser feito para um aparelho celular, uma motocicleta de quem trabalha, por exemplo, fazendo entregas ou como mototáxi, os taxistas, os veículos de aplicativo, qualquer fato criminoso, pois o objeto do trabalho da Polícia Civil é investigar crimes e apresentar um resultado, né, uma solução daquele crime para a sociedade, para o cidadão que busca essa proteção do Estado através da Polícia Civil. Então, quando o Estado, através do delegado-geral e do secretário de Segurança Pública, ao invés de apurar a infração cometida pelo delegado de polícia e pelo estagiário, né, pois além do veículo ser um veículo oriundo de roubo, a gente não sabe ainda, Paulo Souza, porque foi solicitada uma perícia, e a gente também não sabe se já foi feita a perícia, né, e se já foi feita, qual o resultado, ainda não foi divulgado. Eu acho que tem que haver uma resposta, inclusive pública, para a sociedade. De onde veio esse veículo? Qual foi a origem dele? Por que ele não foi restituído? E aí, ao invés da Polícia Civil, através do delegado-geral, junto com a corregedoria, apurarem a conduta do delegado, do estagiário, estão imputando ao presidente do sindicato e aos diretores abuso de autoridade, porque fomos
a atuar dentro da legislação, encaminhamos aquela situação para a central de flagrantes. A delegada plantonista, ao invés de fazer o flagrante ou um termo de ocorrência circunstanciado, determinar a perícia no veículo, após ouvir os condutores, que foram os oficiais investigadores, após nos ouvir o estagiário, que ratificou toda a informação, que na presença dos advogados dele, que inclusive um dos advogados, ou os dois, salvo engano, é filho do delegado de polícia, titular da primeira delegacia. Então, na presença dos advogados, eles confirmaram que acessava o sistema, o estagiário confirmou que acessava o sistema com a senha do delegado, que a caminhonete que ele utilizava estava com a cautela, e ele apresentou essa cautela, né, e a cautela foi anexada ao procedimento. Então, ao invés de investigar e dar uma resposta à sociedade, estão querendo criminalizar a atuação de oficiais investigadores idôneos, éticos e que têm uma história limpa na polícia, né, todos com mais de 2 décadas de trabalho. Então não é normal, Paulo Souza, o normal seria uma investigação séria, uma investigação que possa restituir aquele bem, né, que foi retirado de alguma forma do seu real proprietário, né, porque quando a gente compra um bem, seja um celular, ou seja um veículo, ou qualquer outro, nós não estamos entregando apenas o valor pecuniário, né, R$1.000, R$100.000, ou qualquer quantia em dinheiro, porque o dinheiro que nós temos para o sustento da nossa família, a aquisição de bens, é fruto do nosso trabalho. Então, quando a pessoa leva o seu carro, a sua moto, o seu celular, ele está levando a sua vida, porque você trabalhou ali um mês inteiro, 2 meses, 1 ano, 10 anos ou 30 anos para adquirir um determinado bem, e vem o malandro, o vagabundo, o ladrão, toma aquilo de você, e a polícia civil, que tem a obrigação de restituir, não o faz. E o pior, o gestor da Polícia Civil, um delegado geral da Polícia Civil, né, capitaneado pelo secretário de Estado de Segurança Pública, utilizam a corregedoria para perseguir quem está trabalhando em prol da sociedade. Isso é inadmissível. É por isso que nós vamos, com tranquilidade, mais uma vez, tratar desse assunto em Assembleia Sindical, não só desse, mas de todo o assunto que interessa a carreira do oficial investigador de polícia em Sergipe e que interessa a sociedade sergipana, porque nós fazemos parte dessa sociedade com as nossas famílias e o serviço público tem que ser de qualidade e de excelência. Nós vamos moralizar o serviço público e a gente precisa do apoio da sociedade. É por isso que o governador, se antes não tinha conhecimento, agora tem, através da imprensa sergipana, através dos órgãos públicos, através dos laudos e relatórios técnicos encaminhados pelo Simpol, por exemplo, do Ministério Público. O governador do estado de Sergipe tem que chamar o feito à ordem, porque todos nós, antes de sermos policiais, somos servidores públicos. O governador também é um servidor público que deve satisfação. Se ele entender que não deve satisfação ao Simpol, aos oficiais investigadores de polícia, mas ele deve uma satisfação à sociedade sergipana. E eu tenho certeza que você que está ouvindo há de concordar que não é normal. Um veículo apreendido está circulando, né, uma placa de segurança baixada do sistema do Detran, e aí há um crime de trânsito, há uma série de crimes no entorno dessa questão, a delegada plantonista registrar isso como fato atípico. A Corregedoria de Polícia, em vez de apurar a conduta do delegado e do estagiário, em perseguir um trabalhador, porque eu sou um trabalhador, eu fiz um concurso público, eu não devo nada a ninguém, tenho uma postura ética há mais de 2 décadas, nunca respondi por nenhum crime, seja no trabalho ou fora dele, e agora está sendo imputado a mim abuso de autoridade, de modo arbitrário, que pode custar o meu emprego, eu posso ser demitido por isso. O que é que você acha disso, cidadão sergipano? Pois é, então, vamos dar passadinha aqui, meu caro. Governador do estado, a palavra do governador do estado de Sergipe. Até quando vai se manter uma gestão, ou melhor, uma ausência de gestão na Polícia Civil do estado de Sergipe, na Secretaria de Segurança Pública, onde fica o interesse público da administração? Onde é que está o interesse da população sergipana? Onde é que está o respeito ao povo do estado de Sergipe? Antes de ser servidor, eu sou cidadão e faço parte do povo do estado de Sergipe. Se como policial eu tenho o dever de cumprir a lei, e é por isso que foi feito, porque a lei diz, qualquer do povo pode prender em caso de flagrante. Qualquer do povo, qualquer cidadão.
e o policial tem o dever, é um poder-dever. Então, no cumprimento da minha obrigação, eu não posso aceitar que seja imputado a mim abuso de autoridade e aos demais diretores, oficiais e investigadores da Polícia Civil do Estado de Sergipe. Então, não vamos silenciar diante de um sistema que quer nos intimidar. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelo WhatsApp, muita gente aqui se manifestando, se solidarizando com os policiais civis. O Everaldo fala aqui o seguinte: boa tarde, Paulo, boa tarde para o presidente do Simpol. A minha solidariedade, que absurdo. Os policiais que estão fazendo o trabalho legal, fiscalizando e combatendo as irregularidades da delegacia, que deveria, por meio do seu delegado, não permitir que essas irregularidades aconteçam. Aí, porque os policiais estão procurando fiscalizar e dar um basta nisso, eles estão sendo perseguidos e ameaçados. Isso é um absurdo. Com a palavra, o senhor governador Fábio Mitidieri, diz aqui o Everaldo. O Ivan, também aqui participando, interagindo, a gente agradece pela audiência. Boa tarde, Paulo, boa tarde ao Jean e todos que fazem a segurança pública do nosso estado. Eu estou aqui, Paulo, indignado, revoltado ao ouvir o que o policial está trazendo no seu programa. Quer dizer que meu carro é roubado, a polícia apreende e ao invés de me devolver, estão colocando meu carro para ser usado indevidamente sem minha permissão? Que absurdo isso, cara. Isso é revoltante. Parabéns ao presidente do Simpol e os demais diretores. Continuem firmes. Com certeza vocês têm o apoio da população. Ok, Ivan, forte abraço. Obrigado aí pela participação também, meu querido. Tem aqui a Patrícia. Ela diz: Paulo Souza, eu tenho um primo meu que é policial civil em Alagoas e sei muito bem o trabalho que eles fazem para combater a criminalidade em todo o país. E aqui o meu abraço, o meu apoio à luta de todos vocês. Valeu, meu querido. Obrigado aí também pela sua participação, pela audiência. O Johnny também interagindo. Ele faz a seguinte pergunta. Paulo Souza, pergunte ao presidente do Simpol se ele já se reuniu com o governador, se o governador já tem ciência dessas ocorrências, que na minha opinião é uma arbitrariedade. Quem deveria estar respondendo por abuso de poder seriam aqueles que autorizaram este estagiário sair com o carro que não pertence a eles pelas ruas de Aracaju, e não o policial que está fiscalizando e combatendo essa irregularidade. Absurdo. Presto também aqui a minha solidariedade. Valeu, obrigado aí pela participação. Luiz Carlos também interagindo conosco. Parabéns pela entrevista, muito boa. Policiais civis sempre sofreram. Lembro que na gestão de Marcelo Deda, eles tiveram um aumento legal, recebendo, se não eu estiver enganado, Paulo, que ele me corrija, me parece que 40% do saldo do delegado. Hoje eu acho que não recebe nem 20%, um absurdo, falta de respeito. Cadê os homens que dizem que a segurança seria prioridade? Prioridade começa pela valorização dos trabalhadores. Um abraço para todos vocês aí da rádio e parabéns pela entrevista, Paulo Souza. Parabéns ao presidente do Simpol por demonstrar firmeza em defesa dos seus representados. O Márcio também aqui interage conosco e o Márcio diz o seguinte: pergunte ao presidente do Simpol qual o número de policiais civis que temos hoje em todo o estado de Sergipe e se esse número é suficiente para o trabalho investigativo. Ele responde já, Márcio. E a Cássia, para a gente passar a palavra aqui para o Jean, a Cássia, ela faz a seguinte abordagem. Também fico revoltada, Paulo, com tudo isso que está acontecendo, usando o carro de alguém, coitado, que foi vítima da insegurança, que o Estado não garante segurança, e saber depois que o seu carro está sendo usado pela própria delegacia. Que absurdo! Espero em Deus meu carro nunca ser roubado, porque saber depois que ele estava sendo utilizado a mando do delegado, sinceramente, eu não sei o que eu serei capaz. Diz aqui a Cássia, bastante revoltada. Mas, Jean, a palavra é com você, meu amigo. Fica à vontade. Agradecer a todos que estão acompanhando. A gente vê a grande audiência aí pela interação do público, né? A Cidade FM é 105.9. Paulo Souza, por onde você passa, sempre essa grande audiência. Parabéns pelo seu trabalho e toda a equipe que eu acompanho aí no Informe Cidade. Realmente,
tanto a Cássia quanto o Ivan trouxeram a palavra aí que eu também não vejo outra, uma situação revoltante, né? É algo que nos deixa indignados, estarrecidos, né? Agradecer aí a Patrícia que trouxe a situação, que tem a sensibilidade de ter um familiar policial. Quem tem família na polícia sabe que a gente tem hora para sair de casa, mas não tem hora para retornar, né? Só o fato de ser policial já é um risco, né, a nossa integridade, e durante a nossa atuação policial, durante a atividade, é uma atividade de grande risco, né? Então, a pergunta do Márcio foi sobre o efetivo. Atualmente, em Sergipe, nós temos cerca de aproximadamente 1.500 policiais civis em atividade, dos quais 184 são delegados de polícia e cerca de 1.300 e uma fração são oficiais investigadores, né? O efetivo, né, sim, é um efetivo ainda suficiente, né, para atender a atuação em todo o estado de Sergipe, mas há uma má distribuição de lotação. Como eu disse, mais de 30 municípios sergipanos não dispõem da figura do delegado, do policial civil delegado naqueles municípios, porque vejam vocês, se nós temos 75 municípios e 184 delegados, nós teríamos aí um delegado para cada município e mais de 100 sobrando. Então, há como se fazer, através de uma gestão séria e preocupada com a sociedade, uma distribuição, né, coerente, né, dentro da atuação da Polícia Civil. Então, todos os municípios deveriam ter delegacia de polícia, e não apenas o delegado, mas também os oficiais investigadores, né? O fortalecimento das delegacias metropolitanas, das delegacias regionais, das nossas plantonistas, ele passa por uma gestão séria e atuante, mas infelizmente há uma falta de gestão, né, tanto na Polícia Civil quanto na Secretaria de Segurança Pública do nosso estado. O Luiz Carlos trouxe um dado interessante lá, por volta do ano de 2010, na gestão do saudoso governador Marcelo Deda. A Polícia Civil, as polícias do estado de Sergipe foram levadas a um patamar salarial do primeiro do país, naquele momento, né, onde foi feito um investimento. Ele era um visionário, ele olhava para frente, e foi feito um investimento na segurança pública, né? Investir não apenas em armamento, em viatura e equipamentos, mas investir na pessoa, no ser humano, né, que está ali colocando a sua vida à disposição da sociedade. Hoje, a gente ainda colhe frutos desse investimento, pois a Polícia Civil do Estado de Sergipe, segundo dados atuais do Ministério da Justiça, é a melhor Polícia Civil do país, com redução de crimes, por exemplo, na investigação de homicídios, na elucidação e diminuindo esses índices, dos crimes violentos, nos roubos e furtos de veículos, entre outras estatísticas que a gente tem trabalhado para melhorar, né? O Estado de Sergipe, graças a Deus, é o trabalho das forças de segurança, das investigações da Polícia Civil. Há muito tempo nós não temos aqui roubo a banco, seja naquela modalidade sapatinho, que é o sequestro do gerente, da família, ou no estouro, né, que são aqueles dinamites e etc., entre outros crimes que foram erradicados do nosso Estado, né, com o trabalho técnico sério da Polícia Civil. E mesmo assim, mesmo sendo a melhor Polícia Civil do país, a gente tem hoje os oficiais investigadores com o 25º salário do país, né? Eu falei 25º, é isso mesmo, nós já fomos o primeiro, né? No início do governo atual nós éramos o 23º, hoje somos o 25º, mesmo sendo a melhor Polícia Civil. E não bastasse isso, dentro da polícia, composta por 2 cargos, como eu já falei, delegado e oficial investigador, os delegados de polícia estão entre os 5 melhores salários do país. Então não faz sentido, dentro da melhor Polícia Civil do país, em apenas 2 cargos, uma disparidade salarial tão grande, né? A gente precisa corrigir esta situação. A gente sabe, até por uma questão de justiça, essa defasagem salarial não foi criada pelo governo atual, mas o governador tem a oportunidade, e se quiser, de resolver, de amenizar, de poder valorizar os trabalhadores da segurança pública, os oficiais investigadores, né? Então, sim, acho que foi o Johnny que falou se o governador tinha conhecimento. O governador tem conhecimento de todos esses fatos que estão acontecendo, não apenas formalmente, como eu disse, tudo é documentado, a gente não joga palavras ao vento, mas também sempre contando com o espaço gentil e democrático da imprensa sergipana,
como é o caso aqui agora da Cidade FM, através do Informe Cidade, do Paulo Souza, toda a equipe, que estamos falando aí para centenas, milhares de famílias aí de Santa Amaro, região do Vale Cotiba, também daqui da Grande Aracaju. Então, é importante que a sociedade saiba que uma instituição como o sindicato, como o Simpol Sergipe, que completará este ano, em 30 de maio, 35 anos de existência, está aqui para defender, sim, o trabalhador policial civil, mas defender, sobretudo, a sociedade sergipana. Então, essas questões todas já são de conhecimento do governador, e a gente espera que, como se diz popularmente, o governador tenha sensibilidade, chame o feito à ordem. Aqui não há um jogo de quebra de braços com ninguém, não há um jogo de vaidade, nem de intransigência nenhuma por parte do sindicato. É apenas uma reivindicação justa, dentro da legalidade, de que as nossas delegacias, através da Operação Puro Sangue, sejam esvaziadas no sentido de retirar qualquer pessoa estranha à atividade policial civil, né? Não é justo, como eu disse, que você chegue numa delegacia vítima de um crime e não seja atendida por um policial civil. Então a gente precisa retirar todas essas pessoas, além de estagiários, e com todo respeito aos estagiários, com todo respeito aos colegas de outras forças de segurança, né? Sejam eles guardas municipais, militares, também os funcionários de prefeitura, comissionados, que acabam sendo desviados da sua função e vêm usurpar, né? Não por culpa deles, mas do próprio gestor da delegacia, do delegado-geral e do secretário de Segurança Pública. Então, tudo isso precisa ser avaliado. E o objetivo é realmente que a população tenha conhecimento e cobre dos órgãos públicos, dos órgãos de controle e do governador do estado de Sergipe, que é o servidor público 01 do nosso estado. Todo respeito ao governador, às suas equipes técnicas, mas a gente está aqui para fazer um trabalho técnico. O governo é atemporal, ele não era o governador antes, está governador e no futuro será um outro governo. Então, o serviço público ele é atemporal. Não é sobre Jean, que hoje está na presidência do Simpol, porque o Simpol, como eu disse, existe há 35 anos, já existiram aqui outros presidentes, virão outros em outras gestões, mas enquanto aqui estivermos, faremos esse trabalho sério, esse trabalho ético, em total respeito à sociedade sergipana. Então, o governador já passou da hora de dar uma resposta, não é a Jean Rezende, não é ao presidente do Simpol, não é aos oficiais investigadores apenas, mas especialmente à sociedade sergipana, que está revoltada com o fato de que um carro, uma moto ou qualquer outro bem que a Polícia Civil tem o dever e a obrigação de investigar e restituir ao seu real proprietário, né, isso não está sendo feito da forma que deveria ser feito. Então, não é o padrão é atender bem a população, é levar o resultado àquela vítima, àquela família que vem buscar o apoio em qualquer área de atuação, né? No DAGV, o Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis, recentemente nós informamos, por exemplo, mais de 150 inquéritos policiais, que foi feita uma investigação por oficiais investigadores de polícia, né, todo o levantamento necessário, e quando chega na etapa que o delegado é o responsável, ou seja, a finalização do inquérito, com o seu relatório de investigação ali, concluindo aquele inquérito e remeter à justiça, isso não foi feito. Mais de 150 inquéritos, alguns datados do ano de 2021 ainda, né, sem ser remetido à justiça. E, pasmem, situações graves, a exemplo de investigações envolvendo estupro de vulnerável, né, dentro da delegacia que deveria trabalhar em proteção à criança e ao menor vítima. Então, percebam a gravidade das coisas e a gente está aqui para compartilhar à sociedade os dramas vivenciados por nós, porque a sensação muitas vezes é de estar enxugando gelo. A gente trabalha muito, né, não tem a valorização necessária, porque o salário está extremamente defasado, mas mesmo assim ainda somos a melhor polícia civil do país, é um dado real do Ministério da Justiça, e ainda sofrer perseguição por uma gestão, não, pela ausência de uma gestão, porque se fosse uma gestão séria, não estaria perseguindo os trabalhadores que estão em defesa da sociedade, estariam somando conosco. O delegado-geral, ao invés de nos perseguir, deveria nos apoiar e incentivar que outras pessoas, outros oficiais investigadores tivessem a mesma postura que os oficiais investigadores que estão à frente do Simpol hoje na diretoria e outros colegas que têm abraçado e nos apoiado
nessa pauta tão importante para todos nós. Então, só posso agradecer à sociedade pelo envolvimento, por estar somando ao sindicato e cobrando do governo do Estado de Sergipe, do governador Fábio Mitidieri, uma resposta. Governador, já passou do tempo, governador. Eu sei que o senhor está acompanhando, a sua imprensa acompanha. Isso aqui não é uma ofensa ao senhor, não, governador. Eu tenho extremo respeito ao senhor na condição de servidor 01 do Estado de Sergipe e a toda a sua equipe técnica. Mas eu tenho o dever de lhe dizer, o senhor está mal assessorado na Polícia Civil, na condução dos trabalhos por parte do delegado-geral. O senhor está mal assessorado na condução dos trabalhos da Secretaria de Segurança Pública, na pessoa secretária de Segurança. E o senhor precisa adotar providências. E a resposta não é para mim não, viu, governador? É para a sociedade. Foi a sociedade que colocou o senhor onde o senhor está. Meu caro Jean, diante e nós dos estamos fatos... aqui de passagem. Exatamente. Meu caro Jean, diante dos fatos, a gente sabe que o secretário de Segurança Pública, João Eloy, está no comando da Secretaria há décadas. Entra governo, sai governo, ele continua como secretário de Segurança Pública. Diante da sua narrativa, diante de tudo que tem acontecido, você defende, por exemplo, a exoneração de João Eloy da SSP, a substituição do secretário de Segurança Pública? Paulo Souza, sendo muito transparente e com muita tranquilidade, como eu disse, aqui a minha fala não é sobre as pessoas, mas sobre o cargo. Eu acho que tudo na vida a gente precisa reconhecer que tem um prazo de validade, né? Talvez por estar aí há tanto tempo, o secretário de Segurança já esteja cansado, talvez alguma questão de saúde, há uma notícia de que ele está com uma questão de saúde, um problema cardíaco, enfim, a notícia pública, talvez ele esteja cansado desse fardo, né? E não esteja, por isso, à altura. O mau assessoramento, eu não estou atribuindo à pessoa, mas talvez ao cansaço do cargo pelo longo tempo à frente da gestão, e talvez o mesmo aconteça com o delegado-geral, tá? Então, assim, no ato do dia 20, pela questão da perseguição aos dirigentes sindicais, né, no ato nós colocamos uma faixa no carro de som que estava lá para informar a sociedade o que estava acontecendo, foi uma faixa colocada pelo sindicato a pedido dos oficiais investigadores de polícia aos quais nós representamos, um fora delegado-geral e um fora secretário de Segurança Pública. Exatamente, porque sob a nossa ótica, né, eu vou falar não apenas de mim, mas boa parte da polícia, nós temos colegas oficiais investigadores que trabalham há mais de 3 décadas, alguns já há quase 4 décadas trabalhando, então nós somos técnicos naquilo que fazemos. Paulo Souza é um técnico na comunicação, um profissional gabaritado, capacitado. Eu não vou discutir comunicação com você, Paulo Souza, pela sua experiência ou com outros profissionais. Mas na seara de segurança pública, eu me sinto à sua altura, como profissional, pela experiência, independente dos bancos acadêmicos, da formação na academia de polícia, eu tenho graduação, pós-graduação, não é sobre a formação acadêmica, mas pela experiência vivida aos mais de 22 anos que tenho como oficial investigador, como policial civil. Então, respondendo objetivamente, sim, sob a nossa ótica, nós queremos, os oficiais investigadores reivindicam fora delegado-geral, fora secretário de Segurança Pública. Estão cansados, estão mal assessorando o governo do Estado e esse mau assessoramento causa prejuízos diretos e indiretos, seja aos oficiais investigadores e à própria população sergipana. E é esse sopesar que o governador, eu tenho certeza que vai ter habilidade. Aqui não tem vaidade e eu não vou dizer o que é que o governo do Estado tem ou não tem que fazer, mas é simplesmente sobre dados técnicos e estatísticos. Eu não estou atacando as pessoas, eu estou mostrando dados técnicos enquanto sindicato e dizendo, não dá mais. Se continuar do jeito que está, vai piorar. Vai piorar a segurança pública, vai piorar os índices, porque profissionais mais do que desvalorizados estão sendo desrespeitados pela gestão da segurança pública, seja na Delegacia Geral ou seja na Secretaria de Segurança Pública. Então, esse desrespeito, quando um veículo roubado ou furtado, apreendido, não é devolvido, ele é um desrespeito a você, cidadão, que trabalhou, como eu disse, não é sobre o seu salário mensal ou sobre quanto custa. Ali tem a sua saúde, ali tem o seu trabalho, ali tem o seu suor. E muitas vezes, a custo de quê? Você trabalhando, você fica ausente da família, de momentos de lazer, né? Então, envolve saúde física, mental
que deveriam ser recompensados com o trabalho de excelência e aquele veículo sendo devolvido. Aliás, eu espero que a perícia possa identificar a origem dessa caminhonete de luxo, que estava com o estagiário, com o termo de cautela assinado pelo delegado-geral, pelo delegado titular da primeira delegacia metropolitana, que a população quer saber. Eu tenho certeza que seus ouvintes aí, a Cássia, o Márcio, o Luiz Carlos, o Johnny, a Patrícia, né, o Ivan, o Everaldo, que interagiram com vocês, e tantos outros que estão nos ouvindo, também querem saber essa resposta. Então vamos perguntar, governador, qual a origem desse carro? Determine ao delegado-geral da Polícia Civil, ao secretário de Segurança, que responda à sociedade sergipana de quem é este veículo de luxo, essa caminhonete que estava sendo indevidamente conduzida, com essa placa, com crime de trânsito, com usurpação de função pública, com peculato, com tantos outros crimes que a delegada plantonista determinou como atípicos. Né? Então, com a resposta, o governador do estado de Sergipe, com a fala, comportamento, digo mais uma vez, com todo o respeito que tem ao governador do estado, tá certo? Então, estamos falando de dados técnicos. Segurança pública é algo sério, é algo que é técnico. Se o secretário está cansado, eu acho que é hora de descansar e ter a humildade de dizer que tudo que foi feito a gente reconhece, a gente o parabeniza, ele não trabalha sozinho, nunca trabalhou sozinho, né? Ao lado ou por trás, nos bastidores, existem centenas de oficiais investigadores de polícia que diuturnamente realizam investigação, que entregam a sua vida e a sua saúde para a sociedade. Tem um amigo nosso, um oficial investigador, que ele brinca e não deixa de ser um fundo de verdade. Ele diz, o policial civil é como um anjo da guarda. Você não vê, mas ele está sempre ali. Porque se você está no Pré-Caju, no Forró Caju, em grandes eventos do nosso estado, o policial civil não trabalha ostensivo como as demais forças de segurança. A gente está ali infiltrado, como se diz, trabalhando descaracterizado, né, para proteger a sociedade, investigando. Né? Se você está num semáforo e tem ao seu lado, de repente, um casal em um veículo, você pensa que é um casal comum, mas, na verdade, são dois oficiais investigadores, um colega e uma colega, em uma viatura descaracterizada, fazendo, de repente, uma vigilância veicular, seguindo um alvo, seguindo ali um investigado, né, para poder proteger você, cidadão. Então, são vários os exemplos, num shopping, numa praia, em qualquer ambiente, você não sabe, mas tem um policial civil ali sempre perto de você. E o nosso efetivo é preparado, é capacitado para proteger você, cidadão, com a nossa vida, se preciso for. Estamos à disposição da sociedade sergipana, Paulo Souza, e para qualquer questionamento aí que ainda possam surgir, porventura, nesse momento. Muito bem, agora 1h38, já passamos 8 minutinhos além do horário normal do programa. Peço a compreensão aqui da direção de todos e também a compreensão dos ouvintes. Tem muita gente aqui ainda se manifestando, tem o Manuel, tem a Divânia, tem o Rafael, Lúcio, Gabriel, João Augusto, César, muita gente aqui se manifestando e todos aqui praticamente elogiando a postura do sindicato em tomar esta medida e lamentando pelo comportamento aí dos senhores diretores da Secretaria de Segurança Pública. Mas rapidamente, deixa eu só passar essa pergunta aqui do Diógenes para o presidente do Simpol. Ele fala aqui o seguinte, Paulo, aqui em Santa Amaro temos uma delegacia onde praticamente não tem delegado, onde quase tudo é resolvido na delegacia de Maruim. E temos aqui no máximo, me parece que 2 policiais civis para cuidar da parte investigativa aqui da nossa cidade. Gostaria de saber do presidente do Simpol o que fazer para melhorar a nossa Polícia Civil e aumentar o efetivo aqui em Santa Amaro. Deixa eu passar também uma outra pergunta aqui que ela manda por áudio, é a Dona Maria. Boa tarde, Dona Maria. Boa tarde, Paulo. Esse negócio desse carro aí, o delegado quer se apossar no que é dele, é? Ele também está dando mau exemplo. Viu? Ele está dando mau exemplo. Se é do rapaz que roubaram, entregue, não é dele. Custou o dinheiro dele. Não, custou o dinheiro do rapaz que foi roubado. Coisa bonita para um delegado, que isso que é um delegado. Oxe, diga que entrega que é dele. Não, o policial tá certo. O polícia não tá errado, não. Ele tá certo. Viu? Às vezes, os policiais, sem ser o delegado dando um mau respeito, Como é que ele pode dar um exemplo desse? Se ele é um delegado dando um mau exemplo. Meu caro Jean, presidente do Simpol, fica à vontade, meu querido, para a gente concluir.
Foi a Dona Maria aí, né, Paulo Souza? Isso, exatamente. Agradecer a ela o sentimento, né, da população. Dona Maria talvez seja mãe, talvez seja avó, tia, enfim, tem família. E é exatamente isso que eu aprendi com meus pais e é o que eu passo para os meus filhos. O que é nosso é nosso. O que não é nosso, a gente tem que procurar saber de quem é. Na época da escola, se eu chegasse em casa com uma borracha, com um lápis, por mais simples que fosse, meu pai e minha mãe mandava devolver, perguntava quem era, e assim eu cresci, assim eu crio meus filhos. Então, Dona Maria, a senhora está certa, o sentimento é exatamente esse. Diógenes traz uma pergunta técnica, parabéns aí ao Diógenes. Como eu disse, Diógenes, o efetivo da Polícia Civil hoje, se for bem distribuído pela gestão, ele é o suficiente para as nossas delegacias, sejam elas da capital ou do interior. É lamentável que uma cidade como Santo Amaro realmente tenha um efetivo tão diminuto. Muitas vezes a delegacia se encontra fechada em alguns momentos por falta de efetivo, não é verdade? A própria regional aí, que é a delegacia de Maruim, é uma delegacia sucateada, um prédio relativamente novo, né, feito na época do governo Marcelo Deda, mas que está sucateado, e a população da região de Santo Amaro, de todo o Vale do Cotinguiba, sofre com a ausência de policiais civis. Então a gente realmente, o que fazer? Primeiro é gestão. Então se não está tendo na delegacia geral e na segurança pública, a gente tem que pedir ao governador que resolva. Se a gestão está cansada, que procure se oxigenar e se renovar. Mas se isso não for feito, se as denúncias do Simpol não forem à frente, nós vamos buscar os nossos caminhos, mas a gente pede à população. Procure o Ministério Público, no seu município, a promotoria, o doutor promotor, a doutora promotora, procure a OAB do seu município, extremamente importante a atuação dos advogados nesse cenário, né? A gente tem que se movimentar enquanto cidadão. É um direito da senhora, Dona Maria, é um direito seu, Diógenes, é direito de todos nós. Segurança pública de qualidade. É um direito de todos nós e é um dever do Estado, é o que diz a nossa Constituição. Então, Diógenes, falta gestão. E eu espero que o governador tenha a sensibilidade de chamar o feito à ordem e renovar e fazer renascer a estrutura da Polícia Civil do Estado de Sergipe, que tem bons profissionais, né? Viaturas novas e armamentos novos não vão sair por aí sozinhos. Eles dependem de pessoas, de seres humanos para conduzi-los. E a Polícia Civil é a melhor Polícia Civil do país em termos de pessoas. É o que diz o Ministério da Justiça. Então agradeço, Paulo Souza, todo o espaço, a compreensão aí da Cidade FM, de estender inclusive o horário do programa e a interação de todos. Qualquer questionamento que ficou aí, fique à vontade para nos encaminhar, Paulo Souza, a gente pode estar respondendo para que em outra oportunidade você possa estar esclarecendo e estaremos sempre à disposição da sua equipe aí. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. E aqui também o Antônio, dizendo na mensagem minha extrema solidariedade ao presidente do Simpol e a todos os oficiais investigadores de polícia do estado de Sergipe por essa insana perseguição e desrespeito. Portanto, amanhã então, meu caro Jean, acontece às 8 horas no Hotel Arcos, na Praia de Atalaia, na capital sergipana, a Assembleia Geral Extraordinária. E aí você aproveita para reforçar o convite para que os policiais civis possam participar, viu, Jean? Exatamente, esse chamamento, essa convocação, aproveitar a grande audiência aí, todos os policiais civis atentos aí na rádio cidadefm.net, acompanhando agora a nossa entrevista. Essa convocação para todos. Amanhã será um dia de paralisação em todas as delegacias do estado de Sergipe. Até aqui, praticamente em primeira mão, porque a gente não falou isso em nenhuma rádio, nenhum veículo de imprensa, uma paralisação pontual em razão da convocação da Assembleia. Todos os oficiais investigadores, o Simpol representa os oficiais investigadores da Polícia Civil, estão convocados, pelo seu sindicato, com a proteção do nosso edital, compareçam a uma assembleia para que a gente possa discutir essa pauta tão importante, não só para os trabalhadores policiais civis, mas para a sociedade sergipana, e possamos, ao final da assembleia, dar um resultado, uma resposta ao governo do estado, de qual o posicionamento, qual os próximos passos do sindicato, através da sua categoria, com o aval da sua categoria, mas também a sociedade sergipana, que a gente agradece estar acompanhando esse trabalho dos oficiais investigadores de polícia em todo o estado. Muito obrigado a todos, inclusive o Antônio agora fez uma participação aí logo ao final do programa. Meu caro Jean Melo, presidente do Simpol, nosso muito obrigado por sua participação aqui no Informe Cidade, da nossa rádio Cidade FM, e receba aqui o nosso abraço, nosso agradecimento e também a nossa solidariedade.